Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa Pulando a Cerca. O programa que não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como avisa. Hoje, dia 5 de outubro de 2012, o apresentador sou eu, Daniel Sutorente, médico, e o programa é uma produção coletiva. E todo mundo pode participar do programa, sem nenhum problema. Então, é uma grande bandeira, um pequeno programa, uma grande bandeira. E vamos começar com uma grande homenagem à população brasileira, que é esse programa. Então, vamos chamar os nossos dois convidados, que a gente vai pular a cerca. Ora, pular a cerca não é uma sacanagem, como habitualmente se pensa. É superação. Então, o tema de hoje é o papel da igreja. Papel da igreja em justiça e direitos humanos. Está um pouco bagunçado aqui, é a vida. É tudo. Então, o papel da igreja, justiça e direitos humanos. Então, vamos convidar. Vamos convidar, primeiramente, o pastor presbiteriano, Dr. Edson Mendes. Vem pular a cerca. Por favor, pula a cerca. Doutor Edson, um grande prazer. Prazer muito grande rever. Um beijo. Um beijo. E segura o microfone. E vamos convidar também o doutor Modesto da Silveira, que agora faz parte da Comissão de Ética Governamental. É uma honra para esse país ter o Modesto na comissão. Vamos pular a cerca? Vamos pular também, se é para fazer o bem, não é? Calma. Pastor, muito prazer. Prazer muito grande, doutor. Grande prazer. Então, obrigado. Então, quando você fala aqui e tal, você já sabe. Olha só, hoje, dia 5 de outubro, o tema, o papel da igreja, justiça e direitos humanos. Mas olha só o que aconteceu. No dia 5 de outubro de 1988, a população do Chile derrubou, por um plebiscito, o sanguinário Pinochet. O Pinochet queria dar um outro golpe, armando tudo, e deu para a oposição 15 minutos apenas na televisão. E o resto todo ele ocupou com violência, corrupção, excesso. Aí, nesse dia, quem articulava esse programa é um grande comunicador do Chile. E uma pessoa que tocava uma música, chegou na casa dele e leu e cantou a música. E quando houve o plebiscito, a população
A poesia ganhou da ditadura, derrubou Pinochet. O autor dessa música, em espanhol, se chama Florzita Matula, Florzinha bigoduda. É baixinho, gordinho. E a música, em 15 minutos, na televisão, contaminou toda a população do Chile e foi um banho de não ao Pinochet. É a música, vamos cantar. A música, tema, a valsa de Strauss, chamado Danúbio Azul. Tá lá, 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 não, tá lá, 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 não, pá lá, 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 não, e derrubou a ditadura de Pinochet. O Pulando a Cerca é um não à corrupção, à violência, à droga, à falta de cidadania, à falta de saúde e educação. Então, o Pulando a Cerca é um programa não, com valsa de Strauss também. Não. Gostou? Está muito bem, não? A corrupção, não. Isso mesmo. Então, vamos começar o programa com o Dr. Edson, que é pastor metodista presbiteriano em São Gonçalo. Aonde? Eu tenho o privilégio de ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E pastoreando a Igreja Presbiteriana no bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Isso. Hoje, Boa Vista mesmo, né? E hoje uma alegria grande poder estar aqui ao lado dos queridos Dr. Daniel e também Dr. Modesto, nesta oportunidade tão feliz, compartilhando mais uma vez desse programa especial Pulando a Cerca. Então, você passou presbiteriano em Boa Vista, só podia ser uma Boa Vista. Com certeza, né? Então, Edson, aqui é Edson. Vamos conversar sobre o papel da igreja na justiça e direitos humanos. Qual é a tua visão do papel da igreja na justiça e direitos humanos? Na realidade, nós conhecemos pelas leis de cada país, especialmente o nosso, o Brasil, as leis naturais criadas pelos homens para que sejam aplicadas e quando não o são. Naturalmente, a justiça está presente e atuando. Mas no tocante à igreja, no tocante à revelação de Deus, que é a Bíblia e as Escrituras Sagradas, então o que acontece? Nós temos a lei de Deus, que é uma lei emanada dos altos céus e que tem o objetivo de levar aos corações uma realidade de vida, de tranquilidade e paz. Quando se entende e se aplica o que as Escrituras Sagradas ensinam, normalmente se aplica também os ditames das leis de cada país, de cada nação, porque é esta a realidade que a Bíblia apresenta para cada um daqueles que se constituem no dia a dia cristão. Doutor Edson, então, toda religião parte do princípio que tem um Deus. É verdade. O Deus também é de oposição. Por quê? Porque Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é justo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Isso, então, Ele ama o pecador e deseja ardentemente ver cada pecador saindo do estado em que foi criado, pecado,
se voltando para Ele, sendo transformado e passando a viver sob os seus cuidados e sob a sua justiça. E uma coisa importante é que a justiça de Deus foi feita para a remissão de tudo aquele que crê através de um sacrifício vicário, que foi do Senhor Jesus Cristo, objetivando colocar todos sob a justiça divina, que é essencialmente amor. Isso. Então, Deus é o princípio básico de cada religião. Deus é a oposição. Deus é não à corrupção, não à injustiça, não ao privilégio, não à falta de educação, saúde, salário justo, justiça. Deus é não, para tornar as coisas sim. Mas Deus, a princípio, é o não, igual não. Deus está no céu cantando essa música muito bonita, o Danúbio Azul. Não, a corrupção. Contra os Pinochets da história. Isso. É verdade. Deus não se agrada de nada que é contrário à realidade do que conceda ao homem a injustiça. Não, Ele quer ver tudo correndo bem, porque esse é o seu propósito. Agora, o homem, por ser limitado e às vezes desconhecendo os ditames da palavra de Deus, do que Deus requer de cada um, aí faz aquilo que é errado, né? E por isso, o mundo inteiro hoje vive numa injustiça tremenda, não é? É verdade. Muita injustiça. E falta de direitos humanos. Por isso estamos aqui lutando, né? Olha, você falando destas coisas, eu me lembrei, ontem eu vi um filme é um documentário sobre Sobral Pinto. Lembra desse advogado, Sobral Pinto? Pois bem, grande Sobral Pinto. Fizeram um documentário sobre ele e você estava quase repetindo as coisas que ele falava e que eu ouvia dele quando defendíamos perseguidos políticos da ditadura. Ele falando destas mesmas coisas que você diz aí, é claro, acrescentando as coisas que o homem aprendeu através da lei. Afinal de contas, o que é bom, o que é justo, teria surgido muito antes do homem até aprender a escrever, né? É verdade. As ideias, essa admiração pelas coisas inexplicáveis da vida, da natureza, o homem acabou, claro, entendeu da sua maneira de ver que seria um Deus, teria que ser alguém muito bom e muito poderoso para fazer tudo isso, né? E antes, portanto, de haver a lei dos homens, havia a crença da humanidade num Deus todo-poderoso. Pois bem, depois o homem veio e falou, vamos botar isso no papel como regra, e criou as leis. Mas as leis só foram criadas pelo homem há cerca de menos de 5.000 anos atrás, né? Antes de haver a Bíblia, antes de haver tudo, já havia leis escritas, mas inspiradas na fé, na crença do homem, diante da grandeza da natureza e tudo que se apresentava a ele, né? Inclusive, a própria história relata, né, o Código de Hammurabi, né? O de Hammurabi tem apenas 3.800 anos. Eu tenho esse código. Naturalmente, a cópia moderna. É verdade. Tenho até mais velho do que o Hammurabi. Eu tenho o Eshnunna. E estou procurando, quando traduzidos, os outros códigos, como o Ur-Nammu e outros que foram escritos até um pouco antes do Hammurabi, antes mesmo do Eshnunna. O Eshnunna eu tenho também. São códigos de 4.000 e tantos e poucos anos, quando o homem inventou a escrita, cerca de 5.000, né? Número, desenho, e daí foi desenvolvendo formas escritas. Antes, portanto, de haver as Bíblias. A Bíblia só existe quando o homem aprendeu a escrever. Escreveu a tradição, né? A primeira foi Gutenberg, né? Hein? Não, Gutenberg ele apenas aperfeiçoou uma escrita que já era velha na China.
Com certeza. Só que a China era muito prática, era muita gente, ela já editava página por página, ela já editava em páginas, né, para fazer livro rápido. E o Gutenberg achou o tipo isolado facilitaria o jogo. Ele ajudou, o Gutenberg ajudou, mas a imprensa é muito mais velha do que o Gutenberg, né? Mas ajudou. Porque foi a abertura para que em todas as nações do mundo pudesse conhecer mais e melhor Facilitaria. a Escritura Sagrada, né? Facilitou, é verdade. E facilitou mesmo, né? Ele, inclusive, ele compôs a Bíblia pelo tipo solto, né? Pelos tipos, compôs uma Bíblia nova, que chama Bíblia de Gutenberg, né? Ô Modesto, como é que você vê o papel importantíssimo da igreja na justiça e dos direitos humanos? Justiça e direitos humanos. O papel da igreja na época da ditadura foi fundamental. Salvou muita gente, tortura, morte. O papel de todas as igrejas foi fundamental. A igreja sempre se coloca do lado da justiça. Como é que você vê isso, o papel da igreja na justiça e direitos humanos? Olha, eu vi, no início eu me impressionei mal de ver que as igrejas, inclusive cristãs, deram um certo apoio à ditadura, mas quando a ditadura se revelou que era desumana, as igrejas passaram a observar e se opor a ela. Eu observei isso, tanto que você vê, seja a igreja católica, as protestantes em geral também, né? Tanto que logo depois de 64, quando as igrejas, a sua inclusive, observavam o que havia de errado na ditadura, eu fui convidado até para ir a um seminário em Petrópolis para falar sobre o tema para pastores. Acho que é a sua igreja que funciona ali perto de Itaipava. Em Petrópolis, ali, como é o nome daquele bairro muito luxuoso? Tem lá um seminário muito bom. Itaipava, em Itaipava. É a sua, talvez. Então, ali tem um seminário. E lá me convidaram, como me convidaram inúmeras vezes para ir a setores de igreja. Eu fui advogado de padres, bispos e até pastores perseguidos pela ditadura, né? Que lutavam pelo bem, pelos direitos humanos e deveres humanos também, claro, né? Então, acho que as igrejas ajudaram muito a gente sair da ditadura. Não foram só os advogados e o sofrimento dos revolucionários, não. Todos os homens e mulheres de bem nos ajudaram muito. Mas o papel da igreja continua, após a ditadura, continua com justiça e direitos humanos. Então, doutor Ezio, como é que você vê hoje o papel da igreja com tanta injustiça, com tanto privilégio? E o papel da igreja é circular essa questão, a população, ou seja, o povão tem acesso à igreja, não tem acesso ao governo, não é? E essa massa de pessoas frequenta todas as igrejas. E qual é a situação que você vê? Quando nós estudamos eclesiologia, que é a história da igreja, nós vemos que a igreja se preocupa com o bem-estar do ser humano. Ela deseja ardentemente ver o povo de sua comunidade vivendo com tranquilidade, com paz, com harmonia e sendo também merecedor dos direitos legais que as próprias autoridades federais, estaduais e municipais podem fornecer, né? Então a igreja luta nesse sentido também para que haja um bom entrosamento entre as associações religiosas e também os governos, tanto federal como estadual e municipal. Então o bem-estar geral que ela busca
E por isso ela ora a Deus e pede por todas as autoridades constituídas do país. Por exemplo, nós estamos na véspera da eleição dos municípios brasileiros e as igrejas se empenham em orar, em pedir a Deus a orientação para que cada um eleitor vote com tranquilidade e paz, com sabedoria. Para quê? Para que seja evitada a injustiça que nós estamos vendo por aí afora acontecendo, para o bem-estar do povo em geral. Ô Edson, vou falar de novo na população, no povão. Quando o povão se sente injustiçado por esse ou aquele motivo, fato de cidadania, saúde, educação, a única forma que o povão vê de imediato é ir à igreja e conversar com o padre, o religioso que for, para tentar mediar essa situação. Eu acho que, atualmente, a igreja é uma espécie de um juiz, entre aspas, das questões sociais. Todas as questões sociais que o Brasil tem, e são muitas, acabam chegando a uma igreja. E se não houver sabedoria, então o celular, se não houver sabedoria por parte do religioso, acaba complicando mais ainda. Eu acho que o papel do religioso de qualquer igreja tem que ter justiça, sabedoria, bom senso e receber todos a vivência da população de uma forma bem organizada para tentar mediar. E eu acho que não é só falar, é fazer. O papel da igreja é falar, escrever, mas fazer. A história da igreja, os que formaram, falaram, escreveram e fizeram. Uma coisa real. Estou errado. Não, você está certo. Inclusive, hoje a igreja funciona como se fosse um pronto-socorro espiritual. As pessoas estão vivendo adversidades das mais diversificadas, né? E procuram um refúgio. E normalmente elas procuram a igreja, a liderança da igreja, para quê? Para se orientar, para se aconselhar, para pedir uma intercessão a Deus em favor. Isso está acontecendo em várias áreas da própria vida essencial. Às vezes é um problema qualquer, até de doença, há igrejas por aí afora que são procuradas para isso aí. Então a igreja hoje, ela funciona como se fosse um pronto-socorro. Agora, na realidade, a igreja protestante, ela tem uma preocupação muito grande. Primeiro, é levar a mensagem de vida, de fé e de esperança ao povo. Segundo, levar também a orientação adequada e precisa para que ele possa entender e viver aceitando a realidade apresentada por Deus e buscar uma vida que possa lhe proporcionar tranquilidade e paz no dia a dia. Hoje isso tem sido fundamento, porque é a igreja objetivando cumprir seu papel no seio da comunidade em que vive. O senhor me permite fazer uma intervenção e uma certa provocação. Certo. Né? É claro, para haver dignidade e paz, como o senhor está dizendo, é preciso que haja um mínimo de equidade e justiça, não é? Com certeza. Por exemplo, Chuchu, como chefe de família, tem lá 5, 10 filhos. Chuchu for injusto com algum deles, esse algum reagirá, correto? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, para depois a gente jogar a família restrita, que é a nossa,
pai, mãe, filhos, etc. Vamos jogar isso para a grande família humana. Vamos dizer que do senhor, a sua mulher e os 10 filhos, vocês ganham uma certa soma que dá para todo mundo viver com dignidade. Se o senhor, como chefe de família, controlador dessa riqueza familiar, da fortuna, se o senhor der quase tudo a um e quase nada ou até nada a outros, o que é que vai acontecer no seio desta família? Vai haver um desastre, a família vai se esfacelar, vai ficar insatisfeita pela iniquidade e pela injustiça final, correto? Pois bem, e pensando nisso, eu fico pensando, a grande família humana pela qual a igreja também é muito responsável. As igrejas são responsáveis e os governos também. Pois bem, e na família humana eu observo, até por pesquisa concreta, que alguns homens sozinhos, eles abocanham muito mais do que milhares ou até milhões de pessoas. Eu observo, por exemplo, eu pego um desses famosos bilionários do mundo e pego esses povos mais pobres e vejo que um homem arrecada mais do que milhões de outros, não estou falando 2, 3 ou 10 mil, não, mais do que milhões de outros homens. Há alguma coisa errada nessa justiça humana, nessa lei humana, enfim, nessa fraternidade que todos dizem ter, e tem uma religião, inclusive esses que abocanham quase tudo, deixando o outro morrer de fome na miséria, ou de morrer de fome relativa ou de fome absoluta. Os números são estarrecedores. Será que se o senhor repetindo isso na sua igreja, o senhor conseguirá com que os ricos da sua igreja olhem mais pelos miseráveis e os pobres da sua igreja? Dá para isso? O senhor os convenceria? Eu creio que é até difícil disso acontecer, não é verdade? Porque hoje em dia, normalmente vê cada um querendo viver sua própria vida e resolvendo seus próprios problemas e às vezes até esquecendo os problemas de outros que estão precisando. Quando a Bíblia, na expressão maior do Senhor Jesus Cristo, ela fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. E uma outra coisa importante, quando ele resumiu os mandamentos, ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, isso nós não vemos sendo aplicado hoje. É difícil, né? Porque o ser humano, ele é limitado, mas também ele vive numa complicação tremenda no dia a dia. Então, deixa muitas vezes de olhar para o seu próximo, logo deixando de assisti-lo também como deveria fazê-lo. Doutor Wesley, olha só, você colocou que a limitação do homem está em tudo. O rico quer ser mais rico e sufocar o mais pobre. Imagina isso sem o papel da igreja. Seria uma barbárie total. Seria? E a igreja teve esse papel multimilenar, muitos milênios, começando a tentar romper essa limitação humana. Imagina isso se não tivesse a igreja através da história. Provavelmente nós ainda estaríamos na caverna. Eu também aceito assim, porque a sua ação, em geral, é bem caótica mesmo. Por quê? O amor ao próximo falta. O sentimento de ajuda ao ser humano hoje, até eu fico feliz, porque eu estou vendo o governo federal atuando nessa área, né? Atuando e atuando bem. Isso aí é muito importante. E isso serve até de lição para as próprias comunidades evangélicas.
E isso objetivando falar de todas as denominações evangélicas e até outras religiões do mundo, porque o amor ao próximo deve ser praticado a todos. E hoje o nosso governo está sendo um exemplo. Olha, Modesto, um instantinho só. Olha só, hoje, atualmente, a gente consegue ver uma disputa, uma luta entre o papel da igreja e, por outro lado, o forte consumismo, o forte lucro que domina a vontade do homem, que é muito limitado. O consumo, o lucro e a exploração. Por um lado, muito forte, por outro lado, a justiça e a igreja. E essa luta está ficando terrível, como você colocou, esses dois lados. E parece que o homem, na sua pequeneza, cada vez tomando o lucro, o consumismo, a arma, a violência e o poder, esquecendo da justiça, da igreja e de tudo isso. Isso parece cada vez mais atualizado. Estou errado, Modesto e Dr. Redson. Boa provocação. Vamos ouvir o pastor. Eu concordo. Depois... Eu concordo com sua palavra. Concordo. Estou lembrando aqui a palavra do Dr. Modesto, quando falou sobre a família com 10 filhos e às vezes da assistência aos 9 deixa um de lado, né? Já é uma injustiça. Do próprio lar, muitas vezes, parte essa realidade. Agora, imaginemos a sociedade que vivemos. Então, é claro que isso pode acontecer realmente, né? É uma coisa que não está de acordo, mas acontece, infelizmente, né? Mas eu trouxe para o seio da família o exemplo da humanidade. É verdade. Digamos, e em famílias pode ocorrer isso também. Isto é, um filho pode ter tudo, o outro não ter nada, o outro ter alguma coisinha. E na humanidade está assim. Mas vamos imaginar que cada pastor com as centenas ou milhares de ovelhas à sua volta, ele conseguisse convencê-los de que sem equidade, sem justiça, ninguém terá paz. Até porque a injustiça é estimuladora até de reações violentas, de violência, de furto, de roubo e de agressões, etc., não é? Eu tenho a impressão de que a injustiça é grande, não é a única, pode haver outras, mas é a grande estimuladora da violência, do crime, da barbárie. O senhor acha que seria possível cada pastor, cada padre, cada líder, seja de religião ou não, líder também social, seria capaz de convencer e mostrar a eles a necessidade de que, olha, você é um empresário grande ou médio, você é um homem, você sabe quanto ganha, eu não sei. Mas você sabe que você sozinho ganha por 1000 outros da mesma igreja. Você seria capaz de conhecer essa realidade e abrir mão de parte do seu consumismo, pior ainda, do seu desperdício, porque o consumidor é também desperdiçador. Abriria mão de parte do seu desperdício e do seu consumismo exagerado em favor de um humanismo prioritário, em que a prioridade tem que haver, porque senão o ser humano se desumaniza. Abrir mão para ajudar o seu irmão, nem precisa ir ser lá da África, aqui mesmo na sua paróquia, aqui mesmo na sua igreja, nós podemos levantar quais são aquelas pessoas que lutam por sobreviver e não estão sobrevivendo, estão vegetando. E você aliviar essa vegetação, o senhor acha que convenceria e faria justiça no seu âmbito outro pastor, padre, cada líder religioso e cada líder social fazendo o mesmo? O mundo seria mais tranquilo e ético? Olha, com certeza
aconselhamento, orientação, isso pode ser feito em qualquer época e em qualquer comunidade evangélica, pode ser feito. Agora, se será bem aceito por aqueles que são os portadores de riquezas, aí que fica uma incógnita. Não sabemos, não é? Agora, eu creio que hoje Deus tem tocado em muitos corações e esses corações têm se voltado para poder ajudar, estender as mãos para os necessitados. Isso nós temos visto no seio da igreja. E eu louvo a Deus por isso. Me faz lembrar uma passagem bíblica. Certa feita chegou um jovem mancebo, um jovem. Na Bíblia. E foi falar com Jesus: Senhor, o que é necessário para que eu seja salvo? Aí Jesus olhou para ele, conhecendo o seu coração, falou assim: olha, vai, vende tudo que tens, distribua entre os pobres, venha e segue-me, e terás um tesouro nos céus. E ele então parou, olhou para Jesus Cristo, deu meia volta e foi embora. Sabe por quê? Ele era rico, mas tinha em si um sentimento de avareza. E infelizmente isso acontece hoje no meio de muitos que têm riquezas, mas se fecham e não querem estender suas mãos. Agora, a igreja, através de sua liderança, tem procurado orientar e aconselhar e buscar essa ajuda para aqueles que precisam. Agora, obviamente que nem sempre a gente alcança um percentual de 100%, né? Às vezes fica lá embaixo o que nós conseguimos alcançar. Mas faz parte do amor ao próximo. Pastor, essa parábola do moço rico na Bíblia mostra uma realidade que o homem tem que superar. E para superá-la, eu acho que é possível. Ainda ontem, vendo o filme do Sobral, fiquei impressionado. O Sobral Pinto era um católico, um cristão católico, meu colega de luta, lutamos juntos em 1000 processos. E ele dava um exemplo concreto. Ele não quis ser rico. Ele fazia como outros faziam também, abria mão até de honorários. Não, você não pode pagar, não quero receber, né? Dava um exemplo, como o Sobral, como outros Sobrais por aí. Eu acho que os pastores, os líderes religiosos têm o dever, né, de chamar os seus afiliados da igreja, conversar seriamente com eles. Se você está aqui fingindo, é uma farsa, vai embora como qualquer moço rico. Mas se você vem honestamente querendo uma orientação, uma ajuda, se você realmente acredita em céu e Deus, em recompensa pelo bem, vamos fazê-la. Você mesmo vai coletar, você e outros que a gente indica, vai coletar quais são as pessoas dignas que lutam por emprego, está desempregado, tem sem comida em casa, e você vai ajudar, não vai? Então vamos levantar e ver o que é que você pode dar do que te sobra, do que você desperdiça, do cigarro que você está fumando, do uísque que você está bebendo, da droga que você já usou e quem sabe está usando. Abre mão desse desperdício e da comida que você joga fora no dia a dia, e jogam fora. Sobrou, joga fora, para ele não faz falta, entendeu? E vamos mudar esse esquema de vida por uma prioridade humana, justa. E olha, quando o senhor for fazer essa pregação na igreja, me convide que eu quero ir lá. E se o senhor me convidar, eu repito a dosagem com a experiência do meu lado de vida, da minha vivência, de menino que passou fome também, e que sabe quanto é a importância a comida na mesa na hora da fome. Aquele meu colega que na escola pública, ele pediu à professora na minha frente: professora, deixa eu dormir? Ela disse: como? Estou dando aula, por que você quer dormir? Não, porque quando a gente está com fome em casa, a mamãe manda dormir para ver se passa a fome. E eu estou com muita fome. Infelizmente é uma tristeza, né? Isso aconteceu na minha infância. Então, Modesto, o Enzo,
nós estamos falando de fome, fome de justiça, fome de direitos, fome de cidadania. Esse é o papel da Igreja, da justiça e dos homens dignos e justos. A grande Igreja universal é um amor, o afeto. E o amor e o afeto é o símbolo da justiça e dos direitos humanos. Não a corrupção, não a desintegração. O Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. A gente pode falar o que quiser. Não tem roteiro, pauta ou censura, é como a vida. E a vida, para ser justamente vivida, tem que ter justiça, afeto e amor. E nós estamos falando aqui sem nenhuma coisa eletrônica, né? Não tem riqueza nenhuma. É uma produção coletiva, todo mundo pode participar. Aliás, uma partezinha, Sim. doutor Daniel. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta à Igreja de Corinto, a primeira carta, lá no capítulo 13, ele descreve todos os dons que o cristão deve viver e praticar. Mas encerra com 3, fé, esperança e amor. Dos 3, o maior é o amor, porque é o fundamento que leva a igreja a exercer sua função eclesiástica no mundo em que vivemos, levando a palavra de fé, vida e esperança, mas também atendendo socialmente àqueles que precisam. Isso aí é uma realidade que a igreja tem apresentado e apresenta na prática do amor. É o fundamento. O Edson, então, vamos colocar o seguinte: amor, sim, coragem e esperança. Você conhece alguém que não tem esperança, pode ser corajoso? Não tem. Tem que ter coragem e esperança, o afeto, o amor. E esse país, o Brasil, há 512 anos, tem coragem e esperança para pular a cerca. A cada dia a gente vai pulando a cerca contra a injustiça e por privilégio. Então, está encerrando? Está encerrando? Olha só, uma palavrinha do Maldesto, uma palavrinha do Edson, uma palavrinha para encerrar. Eu desejo de todo o coração que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar este programa, Pulando a Cerca, na pessoa do Dr. Daniel, dessa equipe aí que está diuturnamente trabalhando, se preparando para que esse programa venha ao ar e que seja uma realidade viva para o aprendizado de muita gente por aí afora que possa participar. E fiquei muito feliz de ver também o doutor Modesto, de algum tempo não via. Deus abençoe Rick, poder a cada dia. E parabéns por esse cargo importante que recebeu. Tá bom? Modesto, uma palavrinha. Uma palavrinha, eu diria 3 palavrinhas. Prioridade, equidade, justiça. Eu vou então terminar dizendo justiça e tá lá 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 não 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 a injustiça, não a privilégio, não a corrupção, não a falta de cidadania. Não, valeu! Valeu!